Olá, seja muito bem-vinda a mais um novo vídeo do canal da Raiones Oliveira. Eu me chamo Raiones Oliveira e eu começo esse vídeo, né, na intimidade com Deus, com uma pergunta que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 16, no verso 20. A pergunta é a seguinte: pode um homem mortal fazer seus próprios deuses? Sim, mas estes não seriam deuses. É sobre este assunto que nós vamos tratar nesse vídeo, sobre idolatria, a origem da idolatria, os tipos de idolatria e as consequências da idolatria. Então venha comigo. Sem demoras, vamos ao assunto, né? A idolatria, a origem da idolatria. No início, Adão e Eva, eles andavam com Deus, né? Eles tinham como hábito passar o final da tarde na presença de Deus, falando com o Senhor, com o Criador, como tinha sido o dia deles. Quando eles desobedecem a Deus, que eles são expulsos, né? Eles perdem aquela vida de jardim, de contemplação, de beleza, de proteção, de paz, de quietude, e eles vão para o mundão trabalhar, né? Para sobreviver, eles vão ter que plantar, cultivar a terra, vão ter que matar, caçar, vão ter que conquistar. Então sobra pouco tempo, né, para uma vida contemplativa, né? É porque a sobrevivência exigia muito deles. O homem foi se reproduzindo, né? Vieram gerações partiram, outras chegaram, e séculos e séculos depois o homem tinha se esquecido de quem ele era, a sua origem, né? Como é que ele tinha surgido no mundo, né? O homem se esquece disso, ele não lembra, conscientemente ele não lembra da sua origem, ele perde a noção de Deus. E o ser humano, ele precisa do relacionamento com Deus. Ele trazia no inconsciente, ele não trazia no consciente dele, mas aquele povo trazia na sua inconsciência, no seu subconsciente, né, a presença de Deus. Então, o homem, com aquela necessidade de estar na presença de Deus, ele começou a fabricar, né, de um galho de madeira, de um tronco de árvore, de uma massa de barro, né, de uma cerâmica. Ele começou a produzir imagens da cabeça dele, né, deuses que ele estabelecia, imagens, às vezes bicho com forma de homem, homem com forma de bicho. A gente vê muito isso nos livros de história, né? Quando a gente vê aquelas figuras no livro de história, quando se fala do Egito, os deuses que eles cultuavam na antiguidade. Então, às vezes eram imagens com cabeça de pássaro, mas com corpo de homem. Era o que o homem via na natureza e ele buscava, né, na sua inconsciência, um elo com Deus, o elo que ele havia perdido por causa do pecado, da desobediência, né, do primeiro casal. Então o homem começou a produzir, fabricar seus próprios deuses. Para o homem sempre foi muito conveniente, né, fabricar falsos deuses, porque os deuses fabricados pelas suas próprias mãos nunca questionavam ele, nunca corrigiam, né? O Deus de madeira, o Deus de barro, o falso Deus, ele jamais vai corrigir, porque ele tem boca, mas não fala, né? Ele tem olhos, mas não vê, ele tem ouvidos, mas não ouve. Então ele não pode fazer nada, né? Até para se movimentar ele precisa da mão humana para botar ele de um lugar para outro. Mas para o homem se tornou conveniente, porque era um falso Deus que não corrigia nunca ele, né? Não exortava. Então estava tudo muito bom. E quando Deus estabelece, né, levanta uma tribo, separa uma tribo para enviar o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ele estabelece decretos para que essa tribo seja santificada. E já no livro de Êxodo, no capítulo 20, Deus estabelece o seguinte, Êxodo 20, do verso 1 ao 5. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás perante mim imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra.
Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, quando Deus separa uma tribo, santifica essa tribo, que é a tribo de Israel, ele estabelece esse decreto, Então, o povo judeu, ele tinha que observar para se santificar, E nós cristãos que temos a nossa origem, em Jesus Cristo, que é judeu, nós também devemos observar esse preceito, essa norma, amém? A fabricação de ídolos, é uma coisa que, pelo homem, é uma coisa que abomina, abomina a Deus. Então, assim, é muito difícil a gente estabelecer um texto na Bíblia, porque a Bíblia toda condena a idolatria, os tipos de idolatria que existem, existe a idolatria nas falsas religiões, que estabelecem figuras de homens e mulheres que viveram na antiguidade e colocam imagens desses homens e mulheres que se dizem santos, no templo, e lá eles cultuam, fazem orações, invocações. Isso é uma idolatria que Deus abomina, Deus condena. A gente sabe que existem nações que cultuam animais, onde os animais são sagrados, insetos são considerados deuses. Mas existe também na nossa sociedade ocidental, até aqui na nossa nação, que muitos dizem que é a maior nação cristã do mundo, O Brasil é a maior nação cristã do mundo, mas muitos até que se dizem cristãos cultuam, idolatram times de futebol, idolatram jogadores de futebol, outros idolatram atores, atrizes, outros idolatram cantores, cantoras, outros idolatram, em vez de estar no templo cultuando a Deus, está nos shoppings idolatrando vitrines. Então, o leque de idolatria é muito grande. Então, idolatria é tudo aquilo que tira a primazia, o lugar de Deus do coração do homem. O homem estabelece como fundamental outra coisa que não seja Deus, ali ele está idolatrando, ele está cometendo idolatria. Então a gente vai ler alguns textos, porque são muitos, para selecionar são muitos, Então eu selecionei alguns textos que se encontram na Bíblia, onde Deus ele declara, o que ele acha da idolatria. Em Isaías 41, 21, ele diz assim: exponha a sua causa, diz o Senhor, aproveitem as suas provas, apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideramos e saibamos o seu resultado final, ou que nos declarem as coisas vindouras. Revelem-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses, façam alguma coisa boa ou má, para que nos rindamos cheios de temor. Mas vejam só, eles não são nada, e as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. Olha o que Deus diz, que a pessoa que escolhe um ídolo para idolatrar é detestável. Aí ele segue dizendo: despertei um homem, e do norte ele vem, desde o norte proclamará o meu nome. Pisem governantes como em argamassa, como oleiro amassa o barro. Isaías 42:8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Em Isaías 43:10, 13, o Senhor diz assim: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu
o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o impedirá? Jeremias 1,16 diz assim: pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses. Queimar incenso, quando as pessoas queimavam incenso, era uma forma de oração. Então elas queimavam aquele incenso e a fumaça era como se a fumaça levasse as orações delas até ao Deus deles, entendeu? É por isso que eles tinham essa prática de queimar incenso. Para nós cristãos, queimar incenso é quando nós estamos orando. A nossa oração, ela sobe como um incenso suave na presença do Senhor. Então, toda vez que a gente vê na Bíblia queimar incenso, se refere à oração, à pessoa que ora, tá bem? Então, eles dizem assim, Deus diz assim, queimar incensos a outros deuses e adoraram deuses que suas mãos fizeram. Jeremias, no capítulo 8, do verso 18 e 19, diz assim: a tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfaleceu. Ouça o grito de socorro da minha filha, do meu povo, grito que se estende por toda esta terra. O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Porque eles me provocaram a ira com seus ídolos, com seus inúteis deuses estrangeiros. Então, a prática da idolatria provoca a ira de Deus. E ninguém em sã consciência deve provocar a ira de Deus, muito menos experimentar a ira de Deus, que é algo terrível. Em 1 Coríntios 6, 9, 1 Coríntios capítulo 6, dos versos 9 e 10 diz assim: não saibais que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você vê aqui, né, que pela leitura da palavra, né, Deus se expressando, vê ele condenando a idolatria, e a consequência da idolatria é a pessoa que ela mantém a idolatria, ela insiste com a idolatria. Tem até falsas religiões que levam a pessoa a se tornar idólatra. Mas, meu querido, minha querida, se você quer fazer parte do reino de Deus, existe um preço, né? A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. A gente tem que se esforçar a renunciar ao pecado, a renunciar a práticas que nos tiram da presença de Deus. E a prática da idolatria é algo que nos tira da presença de Deus e jamais nos tornará parte do reino de Deus. Como ele mesmo diz aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, do verso 9 ao 10, os idólatras não herdarão o reino de Deus. Então, se você quer a vida eterna, você quer passar a sua vida eterna no lado de Deus, no reino de Deus, no reino de plenitude, luz, onde o Deus enxugará toda lágrima, não haverá dor nem pranto, então abandone. Se você tem essa prática, né, de idolatrar imagens, pessoas, entes queridos, times de futebol, atores, atrizes, cantores, seja o que for, se você tem essa prática, então reveja. Se você quer ser um cidadão do reino dos céus, abandone, né? Se santifique. Amém? Que essa palavra esse texto venha trazer uma reflexão, que você venha refletir, né, sobre a sua conduta, né? A palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo. Então eu faço um convite para você se examinar a si mesmo, para ver se há algo na sua vida que você idolatra, que você coloca como primeiro lugar, em vez de colocar Deus como primeiro na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine e te dê uma semana de vitória.